você cantando, é evidente que você cada vez gosta mais de cantar. Né? É um prazer que eu fui descobrindo com o tempo, assim, porque a coisa de cantar veio para mim quase como assim, uma herança maldita do Cazuza. Tipo assim, temos que resolver essa questão de alguma forma, né? E, assim, o fato de eu já ser o compositor das canções e tal, facilitou muito para que eu fosse a pessoa ali, né, cumprindo esse papel. Mas com o tempo eu comecei a gostar cada vez mais e uma coisa que eu não quis abrir mão era de tocar e cantar, né? Que esse é um barato. E aí por isso que muitas vezes, quando as pessoas, eu adoro vários cantores, mas quando as pessoas falam para mim, assim, a referência maior, aí é sempre o Hendrix, por causa da coisa de tocar e cantar. E cantar, assim, ter uma coisa musical no instrumento que você está tocando, não ser só um acompanhamento básico, né? Então, e ao mesmo tempo, cada vez mais prestando atenção nos grandes cantores, descobrindo essa... Brasileiros? Brasileiros e estrangeiros. Eu gosto de música internacional e brasileira da mesma forma, assim. E eu acho que, para mim, assim, eu adoro Frank Sinatra, acho um top de linha, né? Mas ao mesmo tempo também tem o Otis Redding, ao mesmo tempo tem o Melodia, tem o Tim, né? Mas todos esses aí, tirando o Frank Sinatra, que é uma liga à parte, esses outros são todos meio emparentados no soul, no black music. Mas é porque essa, para mim, é a escola que eu gosto, assim. É curioso isso porque quando, justamente no momento que eu comecei a cantar no Barão, eu fui fazer umas aulas com uma professora e naquela época, assim, basicamente todos os professores de canto eram professores de canto lírico, né? Que é uma parte do canto que não me agrada muito, particularmente. Eu sempre Mas que dá técnica, sim, né? a técnica toda do canto está baseada ali nessa escola. E aí ela começou a pedir para eu trazer coisas que eu gostava de ouvir, para ela me ajudar. Líricas ou populares? Não, populares. Para eu trabalhar com ela ali. Aí um dia eu trouxe o Chico Buarque, no outro dia eu trouxe o Simon Garfunkel, aí um dia eu levei o Muddy Waters. Aí ela falou assim, pô, mas esse cara canta tudo errado, eu nunca mais voltei. Eu falei, pô, mas é assim que eu quero. É esse aí que eu quero. Esse para mim é a referência. Porque cantar certinho não é garantia de nada. Mas é porque ali não tinha técnica nenhuma, né? Uma coisa muito mais visceral. Aí você tem que entender como é que ele faz para soar aquele visceral, porque ele fazia aquilo e de repente ele não ficava sem voz nem nada. Então, quer dizer, ele também tinha a técnica dele lá. Diz que quando o John Lennon foi gravar Twist Shout, foi um take só, porque ele ficou sem voz de gritar. Que é lá em cima, gritando, né? Mas no seu caso, falando de lá em cima, quando você herdou o repertório do Barão para você, Cazuza era um tom, você era um tom mais grave. Mesmo tom. Meu Deus, e eu aqui tentando gravar. O timbre é um pouco mais grave, mas você sabe que, curiosamente, outro dia, E já eu achei gravando. uma fita de 88, de uma música que eu tinha feito com um amigo, e aí eu ouvi, e eu fiquei na dúvida se era com o Sérgio Serra, que foi do Traje, que tocou com o Barão também, e a música, eu comecei a ouvir e falei assim, cara, eu acho que é o Cazuza está cantando. Eu falei, mas não pode ser, porque a música é minha com o Sérgio, não tem nada a ver com o Cazuza. O Cazuza já tinha saído do grupo. Aí eu falei, sou eu. Como funcionava você e Cazuza? Você trazia as harmonias, melodias, as propostas musicais? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu estava vendo uma entrevista do Elton John e ele estava falando que ele descobriu que ele fazia música sobre letra. E um dia ele foi compor com alguém e a pessoa foi compor com ele e o cara era o letrista e ficava esperando ele fazer a música. Ele falou, mas eu nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei de outro jeito. E ele descobriu que basicamente todo mundo lá nos Estados Unidos fazia o contrário. E eu acabei descobrindo isso também. A música brasileira, ela é construída de músicas que foram letradas. Então o cara fala e o passarinho viu, não sei o que lá. Né? Então, e eu e Cazuza não, a gente fez o conta porque a gente não sabia como é que era, a gente aprendeu junto. Então ele escrevia umas coisas, ele tinha as coisas que ele escrevia no papel, ele me dava, e aí eu levava para casa, no dia seguinte eu acordava ele de manhã e falava, ó, tá aqui a música. Aí eu ficava eufórico, impressionante a alegria dele quando a gente fazia a música. Eu também fico muito feliz, mas ele ficava eufórico, assim, queria ouvir aquela música milhões de vezes, e aí a gente gravava num gravadorzinho que ele tinha,
e aí depois ia pra praia. Você... Primeiro o trabalho, né? Depois o lazer. Não, primeiro o lazer, depois o trabalho. Na praia. É verdade. A gente, por exemplo, se tem uma música minha do Feijão, a minha do Maurício, a minha dele. A gente chega no ensaio, cada um uma opinião, a gente sai briga, sai pau, entendeu? Tipo, ele quer uma bateria de um jeito, ele quer o baixo do outro, aí a gente É, porque na verdade é no arranjo mesmo, né? Porque a composição chega a ser simples. A composição é, eles mandam a música, eu faço a letra ou vice-versa. Eu faço as letras quase todas, 99%. Eu já não fazia letra, você fazia muito da sua própria experiência, né? Eu sou totalmente diferente. Escuta, fala pra mim essa frase. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. E as O feridas esquecer, dessa você vida, mandou quero um S esquecer. paulista. Você Não. canta com S paulista e você é Eu carioca. canto com S sem o sotaque carioca. Isso é uma convicção. É por convicção, não é verdade. Eu acho que tem coisa... Eu falo como um carioca, mas eu não gostaria de cantar como um carioca, porque eu me considero um artista nacional. Né? Eu acho que... Você se disciplinou para isso. Artista Desde que que eu comecei não a tem cantar, sotaque. para mim isso era fundamental. Porque Ele eu acho trabalha que de acordo com tira o um que certo é bairrismo que colocado pode pra ser ele. positivo por algum lado, mas pode ser negativo por outro. Eu não queria ser visto como, é um cantor carioca, é um papo do Rio de Janeiro. Não acho. Eu acho que a gente nunca teve um papo que era só do Rio de Janeiro. Eu nunca fiz canções que eram só do Rio de Janeiro, eram para o Brasil e que, se traduzidas para outra língua, podem funcionar até para outro país. Né? E o Cazuza tinha muito isso também. Uma coisa que eu aprendi com ele, porque ele falava isso e eu levei isso também para mim, eu tento ao máximo não ter uma definição de gênero no personagem da música. Porque isso ajuda qualquer pessoa a se reconhecer. É lógico que se você é uma pessoa razoavelmente inteligente, você consegue ouvir uma música que é no feminino, e se você se identifica com aquela emoção, você pensa nela no masculino ou qualquer gênero verdade. que se decida ser. É. Mas é melhor que não tenha. Se ele for indefinido, fica mais fácil para você imediatamente se identificar. E se for ambíguo, melhor ainda. Melhor porque ainda. a ambiguidade Melhor é a qualidade da poesia por excelência. Total. Total. Quando diz eu quero ser teu pão, tua comida, você jogou a ambiguidade. Para milhões de interpretações. E essas camadas de significados, com o tempo, possivelmente você descobre novas. Vamos lá, os segredos que você abriu o programa. Segredos, o Barão tinha 20 anos de carreira quando o Segredos foi lançado. E isso já faz 22 anos. Quer dizer, eu ia te perguntar se é o caso da frase lapidar de Otto Lara Rezende, que disse: ultimamente passaram-se muitos anos. É verdade. E Ezequiel tinha uma ótima que era assim: é muito fácil ser jovem antigamente. Grande Ezequiel, né? Zeca Jaga. Os Segredos tem uma história curiosa, porque ela foi uma música que ela teve em várias seleções de repertório do Barão, e ela nunca entrou, e eu mesmo não tinha essa convicção dela. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro disco, o Amor para Recomeçar, eu levei várias coisas, tirei tudo do baú, mostrei tudo que tinha. Tinha uma comissão de seleção de repertório, que era o Tom Capone, Maurício Barros estava também, e o Rafael Borges, que é o meu empresário e é o meu parceiro Eu não sei assim, nem por que tem de gente carreira. que não gosta do E programa a gente do estava ali Bial. ouvindo as canções, e eu E é eu mostrava várias coisas, eles iam ouvindo, e aí aquilo, algumas passavam, e eu já para outras, mostrei, sei lá, umas 40 músicas, e aí passava, aí agora temos 20, aí agora temos 12, né? Então, e ela ia seguindo, ela ia passando todas as vezes a votação, e eu falava, cara, todo mundo está acreditando nessa música. E aí a gente começou a gravar, mas ela era um rock, ela era... Eu procuro um amor que eu ainda não encontrei. E aí a gente estava assim, tentando fazer aquilo ali, eu estava achando que não ia dar certo. Falei, cara, vocês estão acreditando nessa música, eu não sei porque vocês estão insistindo nisso. Aí de repente o Tom Capone falou assim, cara, essa música tinha que ser uma balada. Aí quando ele falou isso, eu lembrei imediatamente de uma balada do Lenny Kravitz, e falei assim, põe essa música aqui do Lenny Kravitz, que é esse andamento, a velocidade dela. Aí ele tocou a música, a gente fez 1, 2, 3, 4. Também sou assim, eu gosto de...
pra conhecer os meus segredos. E aí, cara, eu imediatamente percebi a força que a música tinha. Você vê como é que o andamento fez toda a diferença para mim, que sou o compositor da música. Imagina para quem estava ouvindo antes e passou a ouvir ali, ela se transformou. Muito doido isso. Lindo isso. Escuta, você ficou combinando a carreira solo com a do Barão durante muitos anos em paralelo. Até que ontem, em 17, vocês abriram. Sim. E segundo a imprensa especializada, televisiva e radiofanada, impressa, escrita, televisada, o Barão acabou por diferenças de visão. Que visão? É porque assim, foi realmente uma questão de visão. Porque eu gosto muito dos meninos todos, a gente tem uma relação de amizade e até de poder trabalhar, produzir canções de uma outra forma. Mas eu acho que a gente fez todo tipo de disco que a banda podia fazer. A gente fez disco acústico, a gente fez disco muito rock, a gente fez disco mais acústico, a gente fez disco eletrônico, a gente fez disco de intérprete. Então, assim, eu não via caminhos autorais novos para a gente ficar 2 meses dentro do estúdio, que nem loucos, produzindo um disco novo. Eu achava que a banda tinha chegado num patamar celebratório. A gente tinha que sair de uma forma parecida como os Titãs estão agora fazendo. Faz um evento. Faz um evento, você sai, e aí, por exemplo, os teus fãs que a vida inteira gostaram de você, acompanharam a tua carreira, falam, cara, agora eu vou lá rever aqueles momentos que são tão preciosos para mim. A garotada que ouvia os pais ou os avós falando, fala, pô, agora eu vou lá ver o que está acontecendo. E aí, isso para mim era a maneira do Barão voltar para a estrada, né? Era a maneira da gente estar de volta e fazendo um espetáculo lindo, sabe, com um patamar grande, e não ficar disputando o mercado dia a dia com as novidades do momento, que são coisas que às vezes são fugazes, e que não, você, naquele momento você é uma mosquinha e o cara é um gigante. Isso não vai ficar assim durante muito tempo, porque você tem uma obra, tem toda uma trajetória. Então, Mas essa era a sua visão, a visão deles foi outra. Eu não quis, e a partir de um determinado momento eu comecei a perceber que essa minha visão é que estava segurando todo mundo que estava querendo ir para a estrada, e aí eu fui voto vencido. Para não fazer uma coisa que eu não queria fazer, eu preferi sair. Né? Vamos lá, agora, o ano passado, se falou a beça dos 40 anos do Rock Brasil, que a gente viveu intensamente, e que, a meu ver, foi a celebração da liberdade de expressão que voltava, né? A gente estava esperando os velhos artistas virem com alguma coisa que estava nas gavetas, não, veio a garotada e botou para quebrar, e o Rock Brasil... Um papo muito forte. Isso. Qual que você acha que foi a grande contribuição da sua geração para a música brasileira? Eu acho que tem dois aspectos fortes. Eu acho que a gente trouxe uma música urbana, né, porque o Brasil, naquele momento, ele é um Brasil muito diferente do Brasil de 64, onde você ainda tinha uma população fora dos grandes centros, né? Você tem essa cultura urbana muito forte e jovem, porque assim, o último momento onde você vê uma coisa de jovem falando para jovem é 67, 68. Dali em diante, nossas grandes referências são pessoas mais velhas falando para as pessoas mais jovens. A outra coisa é a tecnologia. Quando a gente veio tocar, quando a gente começou a tocar, mesmo os grandes medalhões da música brasileira tocavam com equipamentos pífios. Assim, a gente tinha uma coisa meio... porque também... displicente. Eu acho que tem uma mistura do seguinte, tinha as restrições de importação que a gente ainda enfrentou, mas que o Brasil tinha, que a Argentina, por exemplo, nunca teve. Os argentinos sempre tiveram equipamentos de melhor qualidade do que a gente aqui. Tinha a questão de que a música brasileira é muito majoritariamente acústica, então ela não precisa tanto de sonorização como uma guitarra elétrica que não tem som nenhum se você não ligar ela no amplificador. Né? Então eu acho que essa geração da gente veio com isso. E quando vieram os grandes festivais, aí veio a tecnologia de sonorização mesmo, os grandes PAs, os equipamentos de som para público, né? Então acho que a geração da gente trouxe essa estrutura de festival, que hoje você vai assistir um festival e hoje não se traz equipamento de fora, nenhum grupo traz equipamento de fora porque sabe que vai aqui encontrar no Brasil aqui já tem isso, inclusive uma das firmas brasileiras que varre praticamente a América do Sul toda,
né? Então, a gente tem hoje essa mudança claramente é por causa da minha geração. Em suma, renovação e modernização, vocês trouxeram. Exatamente. É isso. Vamos lá, vamos apreciar um vídeo histórico aqui. Vamos lá. Reza a lenda que é a primeira aparição na Globo do Barão. Não sei se é na Globo, no Fantástico certamente. Não, deve ser da Globo. Sim. Outubro de 82. Billy Negão. O ritmo, a alegria, a irreverência de um conjunto jovem que está fazendo o maior sucesso de público e de crítica. O grupo Barão Vermelho. Billy Negão. Bom, reza a lenda, Frejá, que essa edição picotada aí e tal não foi muito premeditada, foi mais para diminuir a presença do Cazuza. Por quê? É engraçado que eu agora, assistindo assim, eu não tive as cenas que estavam mais marcadas na minha cabeça, que era era uma lente grande angular, o olho de peixe que eles chamam, que é aquela lente que distorce, quanto mais próximo você está da lente, e no caso do cantor, o câmera normalmente chega bem perto para fazer, e ela deformava a cara do Cazuza. E nessa época, alguns diretores do Fantástico estavam muito chateados com o João Araújo. Por quê? Porque quando os diretores do Fantástico faziam clipes para os artistas de outras gravadoras, eles ganhavam dinheiro para fazer isso. E para Som Livre Para Som não. Livre eles não podiam ganhar porque a Som Livre era Era da da própria casa. Globo. É. Então eles não podiam. E a Som Livre tinha grandes medalhões que para eles falavam, pô, se aquele pequenininho tá pagando para eu fazer o clipe, pô, vem um medalhão da Som Livre e eu não ganho nada. Cadê meu jabá? Exatamente. E aí ele foi se vingar em cima do Cazuza. Você vê que de repente as pessoas dizem, não, o João facilitou a vida. Pelo contrário, é esses obstáculos é que a gente encontrava no começo da carreira. Escuta, essa música não é sua, é do Guto Goff e do Maurício Barros. E o Cazuza pegou a letra original do Billy the Kid e transportou para aquele universo. Isso foi o primeiro momento que a gente percebeu já a capacidade dele da escrita. Assim, pelo menos para mim, o fato de ele pegar uma letra que era uma coisa do personagem de faroeste e trazer para o Rio e trazer para uma coisa da Baixada, eu achei assim brilhante. E aí depois, até foi um dia na casa do Dé mesmo, a gente estava ensaiando, e aí ele falou, poxa, eu escrevo umas coisas, pô, de repente a gente podia fazer umas músicas juntos. E eu falei para ele, pô, eu já fiz umas músicas com outro grupo que eu tinha lá, mas eram umas coisas qualquer, nada significativo. Pô, de repente a gente pode fazer. E aí eles já tinham Down em Mim e tinham Posando de Destaque. São as duas músicas que são dele, do primeiro disco. E aí a gente começou a fazer tanto que o segundo lado todo do primeiro LP é Frejá e Cazuza, que é a partir dali que a gente começa a desenvolver a parceria mesmo. E já nessa adaptação de uma música do faroeste para a realidade brasileira, parece algo que é uma marca do Barão e sua, que é rock clássico, mas brasileiro. Mas na época vocês não deviam ter consciência disso. Não, tínhamos sim. Tínhamos porque uma coisa que eu acho muito clara e assim, definitiva em relação a essa consciência é não ter o ié e ter o é. Isso já era uma coisa de trocar o ié do... Porque as bandas de rock... Mas que música tem? Tem várias. Nadando contra a corrente, só pro dia, não é ié. As bandas de rock brasileiras da década de 70, todas elas cantam ié. Primeiro, na década de 60, era iê. Mas a gente já tinha isso como uma coisa bem consciente. E também, assim, eu sou filho de um político nacionalista, entendeu? Então, Maranhense, né? Exatamente, maranhense. E essa cobrança de estar fazendo alguma coisa que fosse brasileira, para mim, já tinha muito forte. E nisso, os Novos Baianos foram muito importantes para mim. Para todo mundo. Porque eles me explicaram onde é que a gente podia fazer rock dentro do Brasil. A Rita, lógico, e o Raul também, né? E Roberto Erasmo. Mas, assim, naquele momento da guitarra, para mim, ver o Pepeu tocando foi assim, agora eu entendi onde é que a guitarra cabe aqui, né?
Isso para mim Juntou foi... Hendrix com... Exatamente. Jacob Bandurri. Exatamente. O seu pai chegou a torcer o nariz para o seu gosto roqueiro? Não, assim? não. Ele era do MDB, né? Sim, ele foi do MDB autêntico e depois foi um dos fundadores do PDT. Mas ele nunca teve muito... ele nunca teve preocupado. Ele vinha e perguntava assim, vocês estão entendendo o que as letras dessas músicas em inglês que vocês estão ouvindo, estão falando? Aí eu falo, não, tá ouvindo. E aí, na época, ele era até Crosby, Stills, Nash Young, então eram letras até bem legais, bacanas. E eu lembro que um dia, ele já deputado, ele chegou para mim e falou, pô filho, você sabe que eu sou um político nacionalista e tal, e de repente as pessoas vão dizer que você faz uma música que tem a ver com imperialismo, que é uma música que tem influência americana. Eu falei, pai, você gosta de Beethoven? Beethoven é alemão, né? E aí ele falou, muito obrigado. Aí ele ficou justificado, ele se sentiu justificado, porque ele sempre gostou de música clássica, então para ele ficou tudo tranquilo ali. Ele foi, assim, no momento que os meus pais estavam ali no começo, ele foi quem me deu mais apoio no sentido de dizer assim, você quer fazer música? Então vai estudar música. Isso você foi para a ProArte. Eu fui para a ProArte, mas eu, na verdade, pretendia estudar fora. E fiz, inclusive, tentei me inscrever numa faculdade dos Estados Unidos, mas o Barão pintou antes. A resposta nunca veio, para dizer a verdade, a resposta da faculdade nunca veio. Qualquer hora você vai lá dar aula. Não, Deus me livre. Não, eu acho que tem uma coisa bacana do estudo, mas eu acho que o método que os americanos têm de ensinar música, para a gente, é contraproducente, porque a música brasileira tem uma personalidade muito forte. Você tem mais de 40 clássicos, 40 músicas, quase todos clássicos com o Cazuza, mas você tem um monte de parceiro. Você já fez muita parceria. Você assume uma persona diferente a cada parceiro? Não, eu acho que assim, a parceria, ela tem que ter uma identificação. Então, para mim, quando eu ouço as músicas que eu faço em parceria, eu nunca consigo só me ouvir nas músicas. Eu acho que claramente, quando eu trabalho com alguém, as duas personalidades estão ali presentes. Né? E de uma forma misturada, que muitas vezes você pode achar que aquilo é muito mais a cara de um e na verdade é a cara do outro. Mas, por exemplo, eu já fiz música com o Zé Ramalho. Você vai ouvir a música, você vai falar, pô, mas essa música é a cara do Zé Ramalho. Mas você vai ouvir a música e vai falar, pô, mas essa música é a cara do Frejá também. Eu acho que eu consigo fazer esse equilíbrio das coisas se somarem, se encontrarem e não ficarem a cara de um ou a cara de outro, parece que os dois se encontraram e juntaram as coisas. Não, vira uma coisa só, mas que você olha e fala assim, pô, mas eu vejo fulano ali e eu vejo Frejá ali também. Então eu acho que isso, assim, e não acontece premeditado, é natural, é a forma de trabalhar mesmo. É natural, se tem boa vontade. Você acaba de dar a definição mais bonita do que é um encontro entre dois seres humanos. Um revelar o outro. Sim. Eu olho para você e me entendo através de você, você olha para mim e se entende através de mim. Isso vira uma canção, cara. Que coisa mais bonita que isso. É muito bacana, porque eu gosto muito de trabalhar em parceria. Eu gosto mais de fazer música com os outros do que fazer música sozinho. Tanto que as minhas músicas são muito poucas as Mas músicas. você é lento sou lento. Eu demoro às vezes. Por exemplo, Poema é uma música que eu demorei muito tempo para fazer. Porque quanto tempo? a Luciana, anos? 2 anos pelo menos. Então Caíne te bateu de longe. Não, mas eu tenho outras que demoraram até mais. Mas, assim, por exemplo, agora eu fiz uma música, foi lançada uma música com o Henrique Portugal, do Skank. Ele está fazendo a carreira dele, e é uma parceria minha dele com o Mauro Santa Cecília. Ele lançou agora em 2022. Essa música foi feita em 2003. E eu encanei com uma frase que eu não gostava, e eu falava, essa frase não me convence. E qual era a frase? Eu não lembro da frase. Eu não lembro da frase. E aí eu sei que um dia o Mauro me ligou e falou assim, Roberto, porque o Mauro me chamou de Roberto, porque a gente foi colega de Roberto, cara, essa música com o Henrique, ele tá querendo gravar, o que você tá encrencando com essa música? Eu falei, pô, Mauro, aquela frase ali, aquilo ali não me convence, cara. Aí ele falou, mas é só essa frase? Vamos fazer aqui, cara, a gente sentado no telefone, ele na casa dele, eu aqui, a gente em 15 minutos bateu, resolveu a frase,
e gravamos a música. Não é fácil aprender o perfeito, não se sabe a duração do sofrer. O guarda-chuva é um objeto mal feito, quando a chuva brinca de esconder. Se você se surpreendeu com essa união de Frejá com o ex-tecladista do Skank, espera só para você conhecer os novos parceiros de Frejá Trio. Spoiler, tem até filho na jogada. Fica aí que a gente já volta depois do intervalo.